Salve, salve galera! Hashtag Presida na Box. Começando diretamente para vocês aqui do canal 2011, mais um vídeo de reviewing. A partir de agora falaremos em detalhes dele, Jordan Luka 2. Bom, meus queridos, meu nome é Jaime, também conhecido como Presida, aqui do canal 2011, e o que eu vou estar fazendo para vocês a partir de agora é um reviewing ou uma revisão deste modelo que eu estive usando nas últimas semanas. Lembro que quem quiser adquirir esse modelo, o link vai estar na descrição. Quem quiser outros modelos, links de Telegram e WhatsApp com atualizações diárias. Peço para quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like que é muito importante e compartilhe esse vídeo também para mais gente ter acesso. Vou fazer um comparativo, vou falar um pouquinho do 2 e já vou fazer também um comparativo aqui com o Luka One, certo? Vou fazer um vídeo duplo de review, fazendo já um comparativo direto porque o pessoal gosta muito desse tipo de vídeo. Então vamos começar falando da parte de tração. Vou começar mostrando aqui o solado para vocês. Padrão multidirecional. Vou pegar o Luka One também, porque é basicamente o mesmo solado. Não tem quase diferença nenhuma do tipo de solado dos dois tênis. Igualzinho, o desenho é basicamente o mesmo, é um padrão multidirecional, que não tem assim um desenho muito específico. Já começo falando para vocês que a parte de tração do tênis para uso outdoor não é bacana. A borracha é a mesma do outro modelo, ela é muito molinha. Aqui nessa versão também é a borracha translúcida, né? Igualmente na versão aqui do vermelho, certo? A borracha translúcida, ela não é tão interessante para um uso outdoor porque ela gasta muito rapidamente. Aqui no modelo 2, a lateral do tênis aqui na ponta do pé que eu uso bastante, dá para perceber facilmente que ele gastou a beirada do tênis, então assim, não é um tênis que vai ter durabilidade muito grande colocando no áspero, certo? Jogando numa quadra taqueada, vai ser basicamente a mesma coisa do outro, basicamente a mesma coisa do primeiro modelo. Quem tem o primeiro modelo já tem uma grande noção e já sabe que não é um tênis assim de extrema durabilidade pensando na parte de tração, certo? A borracha é muito macia e desgasta muito facilmente, mas por outro lado, logicamente, você não vai ter problema com a parte de tração, realmente o tênis gruda na quadra. A tração é realmente muito firme e você não vai ter nenhum problema pensando nessa questão de firmeza na tração. Dando sequência, vamos falar um pouquinho da parte de amortecimento aqui do Jordan Luka 2. Ele traz aqui duas espumas que trabalham aí como sistema de amortecimento do tênis. Ele traz a Fórmula 23 e traz o Cushlon. Basicamente o tênis é composto full Fórmula 23. Todo tênis tem a Fórmula 23. O Cushlon, ele tá aqui no meio do pé, essa parte eu tô colocando a mão aqui, certo? O Cushlon tá todo aqui, é um Cushlon muito macio, muito molinho realmente, e você tem assim uma percepção de amortecimento bem diferente já da primeira versão. A primeira versão também é full Fórmula 23, ele é inteirinho Fórmula 23, ele não tem o cushion, só que o que eu pude perceber de diferença aqui nessa questão de amortecimento entre os dois modelos? Realmente a pisada do primeiro ela é mais baixa em relação ao segundo. É uma diferença muito perceptível, muito tranquila de se perceber. A pisada é bem mais baixa no primeiro, a pisada é bem mais alta no segundo, então assim, mais conforto no segundo tênis e um pouco mais de firmeza no primeiro tênis. Eu não estou falando que o primeiro é duro, mas se você parar para comparar os dois modelos, você vai perceber que o segundo modelo realmente é mais confortável. A quantidade de espuma é muito mais perceptível, principalmente no antepé. Você percebe que o antepé do tênis realmente é mais macio, certo? Então a galera que gostava daquela sensação de pisada mais próxima do solo no primeiro Luka, pode estranhar um pouquinho o segundo Luka, porque realmente a pisada é um pouquinho mais alta, só que em compensação você tem aí mais pressão contra impacto, mais conforto, é uma característica que diferencia bastante os dois modelos aqui na parte de amortecimento. Não chega a ser aquele tênis extremamente confortável, pisando nas nuvens, como o pessoal gosta de falar, né? Mas assim, é confortável, é macio, existe uma diferença entre o primeiro modelo, certo? E ela fica muito evidente e bem tranquila de se perceber. Dando sequência, vamos falar um pouquinho da parte de materiais e chama atenção mais uma vez, quem quiser adquirir qualquer um dos dois modelos, link na descrição, grupos de Telegram e WhatsApp com promoções atualizadas diariamente também na descrição desse vídeo. Eu vou começar falando do Luka 2, certo? Ele tem aqui no cabedal muita parte sintética, principalmente essa parte brilhante dele aqui, onde tem esse detalhe que chama o tênis da Colorway dele, que é a nébula, né? Que são esse detalhe que não chega a ser um furta-cor, mas ele acaba mudando de cor dependendo como a luz bate nele, certo? Isso aqui é um sintético que parece um plástico, certo? E foi uma coisa que não me agradou muito. Por quê? Porque é um material que não cede. Ele não cede, com o tempo ele não vai ficar mais macio. Então assim, você vai ter esse material todo o tempo rígido, firme, aqui compondo todo o cabedal do tênis. Eu falo que eu não gostei muito porque como eu usei um pé de cada tênis, eu pude perceber uma diferença muito interessante em relação aqui à primeira versão. Traz aqui no cabedal o Flight Wear, que são esses cabos todos entrelaçados aqui, que formam o cabedal do tênis, que na verdade é uma malha entrelaçada com esses cabos aqui, certo? Também não é um tecido assim muito maleável, porque os cabos realmente não cedem tanto, mas você tem uma percepção de diferença tranquila.
entre os dois modelos. Você consegue perceber que, logicamente, esse tênis aqui é um pouquinho mais maleável em relação à segunda versão. Não é o extremo da maleabilidade, nenhum dos dois tênis são, certo? Mas esse aqui é um pouco mais tranquilo. Diferenças de cabedal que eu percebi de material foram essas duas. Muito sintético na parte de tecido aqui, de malha entrelaçada com o cabedal do tênis, essa parte de malha bem entrelaçada, você passa o dedo, você sente que realmente existe um material mais firme e mais grosso, trançado por todo o tênis, além do que a forração interna do queridíssimo Luka 2, ela é mais grossa, tem mais espuma por dentro do tênis todo, certo? Tem uma outra camada que vai por dentro aqui que é fundida com a camada de fora. Então assim, o material é mais rígido, o tênis é mais grosso, é mais parrudão. O primeiro não é tão grosso assim, ele é um pouco mais mole. A parte de dentro do pé é um pouco mais fechada, um pouco mais firme, tem um material fundido internamente, mas a lateral externa do tênis já não é tanto assim. Então assim, é um tênis um pouco mais firme, um pouco mais endurecido, vamos dizer assim, no pé, certo? Forração interna do 2 eu achei assim interessante, assim como a do primeiro, tem um pouquinho mais de espuma, tem essa parte fundida que eu falei que também diferenciou um pouco. Parte da língua, basicamente a mesma coisa, as duas línguas bem confortáveis, bem tranquilas. Esse passador aqui do Luka 2, por ele ter esse material sintético, é um pouco mais chato de passar, o cadarço fica um pouco mais rígido no tênis, mas assim, funciona, é o que importa. Então, funciona tranquilo, mas é um pouco mais chato. Eu não sei se todas as colorways são assim, igual a Nebula, que tem essa parte sintética. Creio eu que não é assim, as outras o material é um pouco diferente, então eu creio que essa durabilidade, no sentido de ser um pouco mais duro, que eu chamei a atenção, pode ser um pouco diferente nos outros modelos. Estou dando exemplo desse modelo aqui, que é o Nebula, que é o modelo que a gente tem aqui em mãos e foi o modelo que eu testei. Certo, meus queridos? De uma maneira geral, a parte de materiais de ambos os modelos, bem tranquilo. Chama atenção aqui para o 2 nessa questão do tênis ser um pouco mais firme, mais parrudo, que diferenciou bastante os dois modelos. E também vou chamar a atenção na questão do peso, que eu vou chamar agora. Vou falar o peso para vocês agora. Tamanho 42 de ambos os modelos. Luka 2, 441 gramas. Luka One, 403 gramas. Então assim, são quase, vamos colocar 40 gramas aí, dá um pouquinho menos, seriam 38 gramas mais ou menos de diferença entre um tênis e outro. Dá uma diferença bem interessante, realmente você percebe essa característica do peso, é uma coisa que ficou bem evidente todo o tempo que eu usei os tênis. Você realmente lembra todo o tempo, como eu gosto de falar, lembra todo o tempo que você está usando o Luka 2. Já o Luka One, você acaba esquecendo que ele está no seu pé, bem mais leve, parece que não é muita coisa, 40 gramas, mas é uma diferença interessante e ficou muito perceptível ao colocar os dois tênis no pé, certo? Então a galera que gostava do 1, por ser um tênis mais leve, ter um pouco mais de agilidade, apesar que a agilidade não foi uma coisa que atrapalhou tanto assim, mas ao mesmo tempo que não atrapalha, você lembra que o tênis está ali, então assim, quem gosta de um negócio mais leve pode não se adaptar tanto assim com o Luka 2. Vamos falar um pouquinho agora de forma e suporte. Vou começar falando dos pés largos. Como eu chamei a atenção anteriormente, a parte de forração interna do Luka 2, ela é mais robusta, ela é mais parruda, tem mais espuma, e foi assim a principal diferença em forma, de uma maneira geral, entre os dois modelos. Eu ainda não falei isso aqui, vou falar agora. Basicamente, o desenho do tênis é a mesma coisa. Basicamente, os dois tênis são iguais, certo? Iguais por quê? Não existe diferença ao colocar o tênis no pé. Eu não percebi uma diferença assim gritante ao colocar os dois tênis no pé. O encaixe foi muito parecido, o jeito como o meu pé se comportou dentro dos tênis foi basicamente a mesma coisa. A grande diferença foi aí sistema de amortecimento do 2, que é mais macio, e a parte de forração interna do 2, que também é mais macia. Então assim, galera dos pés largos, que já tinha dificuldade aqui no 1, no 2 vai ter muito mais dificuldade. Como eu disse, os materiais são mais grossos, você tem mais dificuldade em ceder eles. Então assim, vai ser um trabalho você conseguir ajeitar o 2 no seu pé. Então prestem atenção, fiquem atentos a isso. Peguem números maiores, talvez é uma coisa que vai ajudar, que vai facilitar, ou simplesmente o Luka 2 pode não ser o tênis que vai funcionar para vocês. Fiquem atentos para isso. Quem tem o pé estreito ou normal, como é o meu caso, tranquilo, pode na sua numeração, o tênis vai encaixar, vai ficar certinho, você não vai ter problema em movimentação. Junto com o Zion 2, que foi um tênis com forração muito firme, um encaixe muito justo no pé, o Luka 2 é aí também o segundo modelo que eu tive a oportunidade de colocar no pé e perceber que realmente a forração interna é bem composta, é bem parrudo, o tênis fica muito junto, muito grudado no seu pé. Foi uma característica que eu percebi facilmente. Vou mostrar a base para vocês aqui dos dois modelos, basicamente a mesma coisa. Barra antitorcional que compõe aqui o Luka 1, basicamente a mesma coisa no Luka 2, ela corre para fora na ponta do pé para você fazer o step back mais tranquilo, para você ter uma firmeza. Então assim, mesmo modelo,
de desenho, mesma forma de barra de suporte aqui embaixo, no meio, correndo para fora, você percebe facilmente que os dois modelos são realmente muito iguais, até nessa questão do suporte. Você tem uma base legal para pisar e o tênis não torce, é um tênis muito firme, um tênis muito fácil de você fazer troca e mudança de direção, usar principalmente a ponta do pé, jogando para o lado de fora, que é uma característica muito utilizada pelo Luka. Então assim, os dois tênis têm a barra que firma a lateral para o lado externo do pé, principalmente falando de ponta, certo? Parte de suporte de ambos os modelos propriamente dita, nenhum problema. Achei o Luka um pouco mais alto, na verdade consideravelmente mais alto que a primeira versão, mas ainda assim não tive perca de controle. É um tênis mais pesado, achei um tênis um pouco mais lento, certo? Porque você lembra dele que ele está no seu pé. Eu percebi um pouco mais de lentidão, vamos dizer assim, no Luka 2. Eu achei um pouco mais ágil, você percebe isso mais facilmente quando coloca os dois tênis no pé. Mas assim, suporte dos dois modelos, muito tranquila, a mesma sensação que eu tive de proteção, encaixe, firmeza, qualquer troca de movimentação tranquila no 1, eu também pude perceber no 2, até um pouco maior pela forração interna mais justa e mais apertada no pé, vamos dizer assim, o tênis fica bem encapsulado, bem justinho, bem firminho no seu pé, você não vai ter problema nesse sentido. Então parte de forma e suporte, muito tranquilo em ambos os modelos. Usei com a tornozeleira, realmente ficou muito justo aqui no 2, certo? Fica muito grudado, muito firme, você vai ter problema se tiver principalmente o tornozelo mais largo, certo? Você vai ter, porque assim, ele não abre muito. Como esse material sintético está aqui, ele é um meio boot preso nas laterais, a parte de forração é maior, o material é mais robusto, então assim, você vai ter dificuldade em abrir o tênis para calçar o pé aqui dentro. Então quem tem o pé mais largo, rodapé, né, o pessoal da gringa fala muito que é o tornozelo aqui, vai ter problema com tornozeleira e pode ter problema só de ter o calcanhar mais largo também, certo? Então é outra característica que é bom a galera se atentar. Vamos resultar minha conclusão agora, minha opinião final aqui do Luka 2, já fazendo um comparativo com o Luka 1. Eu vou falar para vocês que foi o que eu disse anteriormente também. Não tive assim uma sensação enorme de diferença entre os dois modelos. O calçar, o movimentar, o correr com o tênis foi basicamente a mesma coisa. Duas características assim muito fáceis de perceber, tranquilas no tênis. Amortecimento, que no 2 é mais confortável, o tênis fica um pouco mais alto, você sente a sensação de conforto mais fácil, principalmente na ponta do pé, certo? E essa questão de materiais, forração interna, a parte de fora do tênis que tem essa parte sintética que eu falei, foi outra coisa que eu pude perceber muito facilmente. Realmente o 2, um tênis um pouco mais leve, mais ágil, mais fácil de você pôr, tirar do pé, um tênis que você sente menos, até a movimentação de pé quando você está correndo é mais diferenciada, vamos dizer assim, em relação ao 2, diferenciada de ser diferente, não de ser melhor ou pior, tô querendo dizer, mas assim, existe uma diferença. Então, as duas diferenças principais, amortecimento e materiais, foi o que eu senti. De restante, basicamente uma evolução do primeiro modelo, certo? Implementada nessas duas características que eu já falei para vocês aqui. O modelo é um pouquinho mais caro, mas você já encontra aí com um preço bem competitivo, até custando mais barato às vezes do que o 1. É só ficar de olho que o preço vira e mexe, fica subindo e descendo. Então assim, grupos de Telegram e WhatsApp aqui na descrição para você estar acompanhando todas as postagens com atualizações diárias de valores aqui dos dois modelos, certo? Quem gostou do Luka 1, eu acho que vai gostar do Luka 2, porque realmente é um tênis mais confortável. Galera dos pés largos, tenham cuidado, porque realmente o tênis é um pouquinho mais apertadinho. O 1 já era um pouquinho apertado, o 2 ainda mais apertado em relação ao primeiro, então tenham cuidado, o pessoal do pé largo aí vai ter problema, às vezes um número a mais também pode não resolver. Fora isso, mais uma evolução bacana aí da Jordan Brand com o tênis do queridíssimo Luka. Certo, meus queridos? Quem gostou, curte, compartilha e deixa o like, é muito importante pra gente. Um abraço, tamo junto, valeu!